Bom dia, Consegue? Alexandra. Tudo bem, Miguel? Bom dia. Bom dia, Miguel. Já. Vamos lá para o nosso vídeo? Já estou aqui desejoso. Ora bem, eu hoje trago uma surpresa. Um tema recomendado ou sugerido pela nossa querida Elvira Pérez. Sabes quem é? O nome não me é estranho. Pois, a nossa querida embaixadora e muito fã destas conversas, ela sugeriu falar aqui sobre o tema da culpa. 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 E por acaso é um tema que considero muito interessante e aceitei desde logo falar dele contigo e espero que também assim o faças, porque a culpa é aquela coisa que quando acontece que nos corrói um bocado por dentro, que nos traz outras emoções, sentimentos paralelos que muitas vezes quase que escondem este sentimento ou estão ali a camuflar. E é algo que nos faz ter atitudes connosco e com os outros, se calhar não tão salutares. E muitas vezes eu penso que a culpa até nem está bem identificada quando nós a sentimos. Podemos falar um bocadinho sobre culpa, Miguel? Pode ser um bom tema. Ok. Então, o que é a culpa? Como é que ela aparece aqui na tua perspectiva, pela tua experiência? Como é que surge este... É um sentimento? É uma emoção? É o quê, exatamente? A culpa é um sentimento. É um sentimento. E pode ser uma emoção altamente paralisante. A pessoa ficar presa à culpa de algo que fez ou não fez e que podia ter mudado a viragem da história ali atrás e muitas vezes é a principal causa de fortes desordens emocionais como a depressão. Está muito ligado à questão de uma perda. Eu perdi alguma coisa e sinto que fui responsável por isso. E muitas vezes não fui, mas tenho essa noção e essa percepção de que eu poderia ter feito e não fiz, ou eu fiz e não deveria ter feito. Ou disse algo e não deveria ter dito, Isso. ou deveria ter dito e não disse. É. Também é a mesma coisa, não é? Quando tu dizes que ela é paralisante, quais é que são aqui as reações típicas de quem tem esta emoção de alguma forma menos bem resolvida? Quais é que são as emoções, certo? Reações, como é que uma pessoa com este sentimento, tu dizes inclusive é que pode levar aqui a depressões e a outro tipo de transtorno, não é? Como é que a pessoa normalmente reage perante situações, reage perante situações muito específicas ou de uma forma geral isto pode tocar todo o âmbito da sua vida, ou será que se manifesta apenas em situações muito específicas? Como é que normalmente acontece? Como está ligado a uma situação não resolvida internamente dentro de mim, como não está resolvido, eu fico aqui paralisado também na iminência de poder voltar a cometer o mesmo erro, a mesma falha, entre aspas, não é? Entre aspas, porque já falámos que não há erro, não há falha, há um resultado. E a reação é que eu não consigo desligar isso dos outros contextos todos. Aquilo anda comigo, tem que ver com a minha história. Vai impedir, inclusivamente, a minha forma de estar para com as situações e as outras pessoas à minha volta. Naturalmente, eu vou encontrar maneiras de compensar esse estado de fixação. É uma fixação em algo que se passou. Se for traumatizante, porque às vezes há situações traumatizantes, inclusivamente pode limitar todo o resto da minha vida, na maneira como eu funciono e como eu interpreto a realidade. Por outro lado, é a chave para a resolução de uma boa parte das minhas dificuldades interpessoais no presente. Né? Só que muitas vezes o que é que sucede? Por repressão, a pessoa não quer aceder ao episódio, não quer pensar naquilo. Então vai fazer 30 por uma linha para não pensar naquilo.
vai fazer a sua vida, vai agir em conformidade com as suas defesas pessoais, e isso pode impedir uma certa fluidez na interação, na execução do dia a dia. Naturalmente que tem muito presente o julgamento, a minha parte julgativa em relação a mim ou em relação ao outro, não é? Não deverias ter feito isto, não deveria ter feito aquilo, não é? Esse julgamento permanente não é mais do que estar fixado na história sem querer olhar para ela, não é? Há aquela pessoa que diz assim, desculpe, mas não te perdoo. Ou como é que é? Como é que eles dizem? É do género, sim. É isso. Não, perdoo-te, mas não te desculpo, não é? Perdoo-te, mas que é isso? Não é nada. Na realidade, continua a condenar. Este sentido humano de condenar-se a si próprio ou de condenar o outro leva efetivamente a um sentimento de culpa ou de culpar alguém. Não é nada benéfico em relação ao que quer que seja. Quando paralisado e não se fala mais no assunto e ponho de parte, eu posso ter como padrão diário ir pondo de parte, e inclusivamente situações onde eu antevejo que pode estar iminente alguém me culpar por algo, eu vou evitá-las. Ora, se tu queres atingir resultados, se tu queres ter uma vida significativa em termos de interação, se a tua estratégia é procurar evitar que tal volte a acontecer, então vais viver sempre permanentemente insatisfeita e frustrada, porque falta ali qualquer coisa. E às tantas tu não sabes o que é que falta. Então, e como é que se lida com isso, Miguel? Como é que se identifica o que é que falta e como é que nós nos podemos livrar desse sentimento paralisante, dessa paralisia que nos pode assolar? Naturalmente que é necessário reescrever a história, reviver o que eu passei, mas de outra forma, porque naquele momento foi a escolha que eu tive. Se calhar até não tinha possibilidade de fazer outra escolha, não é? Não havia possibilidade. É aquela criança que sente-se culpada pela separação dos pais porque ele estava ali no meio. Não é? Ora, isso é irracional, mas fica lá marcado. E muitas vezes não vai falar sobre o assunto. E aquilo fica camuflado. Tal e qual como outra emoção qualquer, por trás da história da culpa há uma série de antecedentes. E esses antecedentes podem ser reinterpretados de outra forma, simplesmente pelo facto de conseguires lá ir e dissociar-te da experiência em si, aprenderes com ela e revivê-la de outra forma, não é? Esta questão da omnipotência, ou seja, ser culpado por tudo, isto não é para nós. É para ser superiores, não é? Se calhar está um bocadinho ligado à nossa herança judaico-cristã, não é? Nós temos E lá, naturalmente. muito esta herança de, aliás, nós já nascemos com culpa, não é? Com o pecado original. Miguel, de que forma é que a programação neurolinguística, perdão, de que forma é que a programação neurolinguística pode ajudar a lidar com esta situação? Qualquer pessoa que tenha um historial de culpa por resolver vai ter naturalmente consequências físicas, emocionais, relacionais na sua vida presente. Não é? Ora, a resolução está na reinvenção da história. Não dos factos que passaram, mas de revivê-los de outra maneira. E então parece que há a abordagem em dois níveis. A nível consciente, compreender estas questões tal e qual como estamos aqui a falar, que é muito consciente, e a nível inconsciente ir lá atrás e salvar-me, amparar-me, coisa que não me ampararam na altura. Como é que se faz isto de ir lá atrás? Lá atrás, claro, estamos a falar de imaginação, estamos a falar de memória, não é? Facilmente eu consigo voltar-me para dentro, fechar os olhos e estar a reviver a mesma situação que aconteceu há 20 anos e a senti-la. Mas como me é desagradável, não o vou fazer, vou tapá-la, não é? Ora, o tapá-la por si só não resolve. Às vezes, e lá está a tal questão do confessar-me, do abrir-me a alguém sobre um tema delicado, por si só já pode ser muito organizador, desde que depois tenha orientação para conseguir tapar o buraco, não é? Abri, mas tenho que tapar outra vez.
Portanto, estes 2 níveis de resolução são possíveis. A resolução consciente, compreensão de que naquele momento não conseguiria, dadas as circunstâncias, os recursos que me faltavam, a idade que eu tinha, ou a interpretação como eu fiz, e inconsciente. É como se recriasse a mesma história, mas colocando outros elementos que me compensem, não é? E que na altura não tive. Isto é possível de ser feito em experiência mais ou menos emocional e inconsciente ou subconsciente, quando utilizas, por exemplo, uma terapia da linha do tempo, um change personalístico, que são técnicas elaboradas mais profundas, onde conseguimos dar recursos que faltaram àquela pessoa, àquela criança naquele momento. E com isso conseguir mesmo em termos celulares, físicos, reescrever e reenquadrar toda essa experiência que eu tive. Esta é das coisas mais bonitas da programação neurolinguística. Sinceramente, é das coisas que mais me toca, mais me emociona, é falar de ir curar a nossa criança interior e levar recursos a um passado. Tudo acontece na nossa imaginação, é verdade, mas tem resultados incríveis. Só mesmo passando pela experiência é que se percebe, porque parece todo um bocadinho abstrato, não é? Como é que nós fazemos isto? Isto é um bocadinho quase que infantil. Como é que nós vamos viajar no tempo? Mas a verdade é que é possível. E se têm problemas por resolver e questões que estão lá bem enterradas no vosso passado, a programação neurolinguística, nomeadamente com as terapias da linha do tempo, poderão ser uma grande ajuda. Sim, seguramente. Miguel, eu por hoje fico por aqui. Pergunto, como sempre, se queres promover alguma das nossas formações que possam estar aí para breve. Estamos a lançar os formatos online nesta fase em que nos encontramos e nesta abertura da humanidade, quer seja da nossa certificação de coaching, quer seja do nosso nível 1 da programação neurolinguística, o practitioner, e naturalmente todos os meses nós vamos lançando o nosso curso básico de 12 horas em 4 sessões, 4 noites de PNL. Aproveitar, tem um preço muito especial. Miguel, muito obrigada. Até à próxima conversa. Um beijinho grande. Obrigado, Alexandra. Tchau.